Eu digo a vocês de plano que quem nasceu no século passado, 1945, quem se formou em 1969 e assiste hoje todas as modificações do mundo atual, é algo de absolutamente desafiador compreender. Eu procuro me atualizar dentro do possível, porque o volume de conhecimento é muito amplo. Tokenização é uma parte muito importante, tocando a inteligência artificial. Mas nós temos antes alguns problemas prévios no direito, que é a inteligência artificial na atividade judicial, nos julgamentos. Aqueles que labutam no direito sabem que nós já temos julgados discutindo se uma sentença totalmente feita com inteligência artificial pode ser aproveitada ou não. Eu, em princípio, tenho um temor muito grande da ausência do juiz, da mente do juiz, sobre o problema técnico que ele tem que resolver dentro do direito. Eu só dou um exemplo a vocês. Será que a inteligência artificial pode resolver a guarda dos filhos menores no divórcio? Será que a inteligência artificial está na mente de cada um dos filhos? Eu me recordo que na minha carreira, tantas e tantas vezes, eu ouvia pessoalmente crianças de 7, 8 anos para verificar com quem que eles deveriam ficar na separação. Então, existem alguns pontos no direito, como existem alguns pontos na tecnologia em geral, que são discutíveis. E hoje nós já temos julgados dizendo que a parte pode não concordar com uma sentença em inteligência artificial. E mais que isso, como a parte pode preferir o julgamento visível, pessoal, nos tribunais de justiça, ela pode se negar a que um determinado processo possa ir à inteligência artificial. Então, esse é apenas um dos problemas que o judiciário está tentando resolver. Quanto à nossa chegada à tokenização, trata-se de um acervo muito importante e um caminho a seguir vasto e longo ainda. A pergunta que se faz, o palestrante que me precedeu fez essa pergunta. A tokenização é autorizada por lei? Não, mas também não é proibida. Enquanto nós não tivermos uma legislação adaptada à tokenização, uma legislação que seja progressiva no sentido de fomentar a tokenização e não burocratizar a tokenização, que essa é a grande vantagem da tokenização, a facilidade de utilização, nós não temos proibição. Eu me recordo das palavras do meu mestre saudoso, Miguel Reale. O direito vive em torno de 3 fundamentos: função social, valor e norma. Quando o legislador se defronta com um problema novo, tokenização, a sociedade já está usando. O legislador tem que dar um valor para saber até que ponto ele vai disciplinar a tokenização, para que ele peça uma norma. Não existe exceção nesse sistema. Com todos aqueles que, porventura, não concordem com Miguel Reale, mas o sentido dele é perfeito. E nós estamos aqui iniciando uma viagem pelo fator social. Qual é o fator social que nós estamos aqui a ver? Tokenização imobiliária.
E eu vou falar mais tarde sobre os princípios da tokenização. A tokenização imobiliária não é só imobiliária, pode ser, por exemplo, em qualquer outro setor da vida. Adquirimos clubes de campo com serviços, adquirimos parte do passe de jogadores de futebol e atletas profissionais. Vocês já imaginaram como isso será útil para se contratar um atleta, principalmente aqueles times que estão falidos? O meu não está falido, está em primeiro, então não tenho essa preocupação. Então, é um universo a ser desbravado. Eu ouso estar presente nesse universo. Muito mais difícil para quem tem já 8 décadas de vida. Muito mais fácil a vocês bem mais jovens. Mais tarde irei fazer um pequeno introito sobre o que é tokenização, para aqueles que ainda não têm uma segurança sobre isso, mas eu reitero que é um extremo prazer estar presente nesta efeméride, neste evento, e um desafio muito grande para mim. Espero que eu possa me sair airosamente. Eu vou fazer uma paráfrase daquilo que eu já escrevi no livro, e vocês podem confirmar. A ideia é que, antes de nós sabermos toda essa estrutura complexa que tem na Alemanha e no Luxemburgo e que tem nos Estados Unidos, nós precisamos entender o que é tokenização. Porque quando você chegar em casa, seus filhos podem perguntar: pai, o que é tokenização? A sua esposa fala: mas tokenização, o que é isso? Vocês não vão começar a dar essa explicação, que eu não vou entender nada, né? Mas, por isso que eu faço um apanhado geral da tokenização como história, a história mestra da vida. E como já lhes falei na minha intervenção ainda hoje, a tokenização está à espera de um cunho legal. Todos falaram nisso. Qual será a forma de nós legislarmos para que a tokenização seja eficiente e não seja reprimitiva, não seja ponto de repressão? Mas o que é um token? Olha, nós partimos da inteligência artificial. Algumas noções vão ser repetidas. Os contratos inteligentes decorrem de modelos lançados da inteligência artificial, os blockchains. Então, o blockchain é o repositório final do token. O blockchain constitui uma rede ou bloco de dados e não havendo um servidor central, né? Cada um pode ter o seu em vários lugares. Pois é justamente nesse ambiente de blockchain, que são blocos de unidades de informação, que nós teremos um registro do blockchain. E isso vai ter que estar na lei. Como que nós vamos usar o termo blockchain depende se nós vamos traduzir ou usar o termo em inglês. Pois é justamente aí que nós vamos ter contratos inteligentes que serão, doravante, utilizados para a atividade de tokenização. Essa utilização de créditos e direitos no meio digital, por meio de blockchains, não é novidade entre nós. Engatinha ainda, mas está já avançando bastante. Ainda não temos uma tradução de token. Será que vamos ter no Brasil? Não creio. Token, em inglês, significa, grosso modo, a representação do cupom fiscal, um cupom. Então, a palavra é importada. Nós vamos ter o cupom, poderemos até ter para fins de publicidade, né? Facilitaria bastante. Então, apontam-se vantagens no sistema de tokenização, permitindo, como vocês já souberam e tiveram muitos que falaram nisso, uma multiplicação de investidores por meio do token. Um empreendimento de milhões e milhões de reais, ou de dólares, ou de euros,
um sistema de tokenização no blockchain que é imutável, vai ficar tudo ali. Quem compra, quem transfere, fica no blockchain. Eu tenho uma senha de acesso para quanto que eu tenho, quanto que está rendendo esse blockchain, quanto que está rendendo esse token. E, embora a tokenização não altere a situação imobiliária, não altere a situação do registro imobiliário, é exatamente aí que reside o busilis, a questão mais importante do direito de tokenização. Como que nós vamos fazer com que o sistema de tokenização seja agregado ao nosso registro imobiliário? Vimos que o Tribunal de São Paulo não aceitou uma tokenização prática, porque senão cada Estado vai fazer de um jeito. Precisamos de uma lei federal, CNJ, ou uma lei dentro do Congresso. Porque antes que se atente no termo técnico, tokenização é importante que é um mecanismo recorrente do mundo digital. No investimento de 100 milhões de reais para construir um estádio, para construir um imóvel comercial ou mesmo residencial, ninguém, em sua consciência, poderia, num país de maiores dificuldades, investir 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 500 mil, mas poderia investir R$1.000, R$10.000 e ter um retorno do empreendimento. Isso é tudo uma forma de progresso dentro da aplicabilidade, dentro do mundo financeiro. Então vejam que todas as possibilidades que se discutiu aqui, elas têm em mira permitir, eu vou usar o termo gasto, mas é importante, permitir uma democratização do investidor. O investidor não precisa mais pensar em bolsa de valores, ele pode ir para a tokenização, ele não precisa pensar em títulos da dívida pública, ele pode ir para a tokenização, e quando o sistema ingressar, aí sim que é o problema, né? Nós sabemos disso, somos brasileiros. Quando ingressar no espírito brasileiro, a tokenização será universalizada aqui dentro do nosso país. Então, vão construir um novo estádio para o clube de futebol lá. A tokenização vai permitir a construção desse estádio. Talvez o Corinthians não tivesse devendo tanto se tivesse, na época, feito a tokenização, não é verdade? Ele não consegue pagar mais. Mas, se tivesse milhões de investidores que iriam investir, sem dúvida alguma, com tokens para o Estado. Eu estou dando esse exemplo porque vocês não vão esquecer mais. Se tivesse milhões de seus torcedores investindo R$1.000, o estádio estaria pronto. Então, parece o ovo de Colombo, mas o ovo de Colombo que nós temos que esmiuçar, como tentamos fazer nessa data. Então, como que se faz o sistema, como que começa o sistema de tokenização imobiliária? Não estou falando dos outros sistemas. Primeira coisa, selecionar um imóvel. Então, o investidor diz, vou construir tal imóvel, o imóvel está orçado em tantos milhões de reais e uma parte, 30%, 40% será fornecida pelo banco tal. Não é esses bancos estourados, não, esses sérios, como esse que nós estamos aqui hoje. Agora, como esse que nós estamos aqui hoje, não sai no noticiário, não precisa. Então, escolhe um imóvel e diz qual a porcentagem de token que será oferecido ao público. Não é? Então, dos 50 milhões para construir o estádio, 15 milhões será oferecido ao público de princípio. E qual a remuneração? A remuneração será X, 0,1% do investimento, etc. No curso da construção, pode ser que haja algum problema com o orçamento. Eles precisam de mais dinheiro para poder construir o imóvel. Então, eles vão ver se vão conseguir isso no financiamento ordinário ou se lançam mais tokens no mercado.
Vejam que o token ele pode ter uma representação gráfica, mas isso é irrelevante, e que os princípios que nós vamos colocar numa norma da tokenização podem ter influência do quê? Dos nossos velhos títulos de crédito. O token passa a ser um título de crédito, mas um título de crédito com alguns princípios diferentes, mas muitos dos princípios do título de crédito poderão ser utilizados com eficiência no token. Olha aí os legisladores pensando nisso. O token pode ser endossado, transferido sem grande formalidade? Por que não? O token pode servir, pode ter avalistas, pode ter garantias? Deve. É questão de saber. O token pode ser objeto de penhora? Pode, porque é um valor econômico. Então, nós temos muitos pontos de contato, e ninguém falou disso aqui, dos tokens com os nossos velhos princípios do século XVIII, dos títulos de crédito. Hoje ninguém mais lembra que o título de crédito pode ser endossado, pode ser o portador, ou pode ser nominativo. Olha aí, para nós termos uma riqueza de detalhes e de dinamismo no token. Então, escolhido o imóvel, faz-se a estruturação legal, por vezes complexa, né? Nós temos direito de superfície, pode ser que o terreno seja do proprietário e o imóvel de outro proprietário, pode ser que o terreno seja em doação, isso tudo passa a ser no detalhe técnico. Pode ser que a construção seja de build to suit, que pode trazer token tanto para os aluguéis como para a produção fora dos aluguéis dentro do prédio, um prédio comercial. O token para prédios residenciais é mais complicado, porque vai depender de aluguel, não é? Mas, basicamente, o token vai ser excelente para as construções oficiais e para construções de shoppings e grandes construções desse nível, de estádios, etc. Aí, os tokens são oferecidos, há uma oferta aos investidores. Por enquanto, nós estamos com isso tudo livre para os meios informatizados e para os meios financeiros digerir. Nós vamos precisar de uma legislação. Vamos ter, necessariamente, a meu ver, que permitir que o blockchain seja de um determinado prédio, de um determinado imóvel, seja averlado no registro de imóvel. Porque nós temos que dar a publicidade necessária para terceiros. Então, vejam que a minha posição é essencialmente civilista, por formação, mas a gente já enxerga aquilo que pode ocorrer. Mas tudo isso poderá estar descrito num regulamento ou numa lei. Pessoas naturais e jurídicas podem adquirir tokens. Isso pode participar do ativo fixo de uma pessoa jurídica, né? E de uma pessoa física também. E a possibilidade de negociação, que deve ser dinâmica. Compramos um token, estamos precisando de verba, o token está rendendo razoavelmente bem, meu vizinho está de olho no meu token há tempo, não é? Eu falei, olha, eu vendo pelo preço tal, está rendendo tanto por mês, e o negócio está feito. Vocês põem o vizinho como dois bancos que estão contratando, como duas pessoas naturais que estão contratando. Vejam como esse instituto traz uma riqueza jurídica fantástica. E isso, agora, nós estamos discutindo em cima dessa possibilidade, mas, na verdade, nós não podemos deixar de enfatizar que estamos perante um mundo novo. E este mundo novo exige muito raciocínio, porque vai necessitar de uma ampla margem de divulgação, talvez não com o nome de token, as empresas vão achar um outro nome que seja mais
absorvido pela sociedade brasileira. Quando descobrir que ele pode investir R$1.000 no estádio de determinado time e que ele pode até ganhar alguma coisa com isso, ele vai investir. Então, a maior problemática é convencer, não as empresas que vão estar super convencidas, mas o homem comum que compra, pelo disseram, no máximo 2 imóveis por ano, pela vida, né? 2 imóveis pela vida, que ele possa participar de tokenização, de construção de vários imóveis, ainda que ele compre valores de R$1.000, de R$10.000, o que seja. Então, eu vejo na tokenização uma mudança cultural, não apenas econômica, é uma mudança cultural. E é importante, então, que ocorra uma educação do investidor. Isso vai ficar a cargo das empresas operadoras, não é? O investidor brasileiro tem que conhecer o plano que ele está entrando, não é? Na tecnologia. Ainda o nosso grande público ainda está afastado da inteligência artificial e está afastado dessa problemática toda. Então, quando uma dona de casa tiver nos seus programas matinais a possibilidade de ver alguém explicando o que é o token, ela vai dizer para o marido: olha, vamos comprar, vale a pena, a vizinha fulana comprou, está ganhando aí. Então, a situação brasileira, por isso que eu já mencionei, que nós precisamos tropicalizar o token, trazer o token para nós. Não, é muito bonito a gente ver o que Luxemburgo faz, mas Luxemburgo é um dos países mais ricos do mundo. Não tem pobreza, não é? É diferente de nós termos aqui outras questões, outros problemas. E o token vai ser um auxiliar disponível 24 horas, né? A pessoa vai ter a sua senha, quer dizer, vamos ver quanto é que está rendendo meu token. É a mesma coisa que ver quanto tem de saldo no banco. O token está rendendo tanto nesse mês, no outro mês, quando começar a render, porque existe, claro, um tempo de construção em que o token não vai render nada, mas já vai ter uma prevenção muito prática de rendimento. Então, os desafios legislativos, e toda lei tem que ver isso, às vezes os legisladores esquecem, a lei tem que ser absorvida pela sociedade. Então, se nós tivermos uma tokenização na lei, temos que ter uma absorção social. Por isso que aqueles que são advogados aqui sempre ouviram que há leis que pegam e leis que não pegam. As leis que não pegam porque estão desassociadas da sociedade, estão longe da sociedade. E o exemplo prático é a lei de usura, que ninguém cumpre, nunca cumpriu e fica esquecida, mas está em vigor, mas ninguém cumpre. Então, vamos perceber que há grandes e mesmo não tão grandes imóveis estarão à disposição de um novo horizonte, uma nova forma de aplicação de efeitos monetários. E, se vocês olharem ao sair desse bairro, vão ver que a cidade de São Paulo está forrada de edifícios. Nós estamos num bairro onde essencialmente existem edifícios complicados, dificultando o trânsito, etc. Eu resido atualmente em Campinas, onde o problema é o mesmo. Campinas está sendo abarrotada de edifícios e as ruas não aumentam. Então, vocês vejam que os problemas sociais nossos são de outras categorias, mas a tokenização vai, em tese, permitir, por exemplo, que num condomínio grande se construam estradas maiores, se construam rodovias maiores, com pagamento de pedágio que vai fazer render o token. Vários exemplos daria para a gente ficar elucubrando. Então, eu quis trazer esta posição mais histórica e sociológica do direito. Nós temos um fato social. Volto para o Miguel Reale. O token está aí, está sendo usado e precisa ser usado. O legislador tem que dar um valor. O valor é
aplicar uma lei mais ou menos restrita. E isso vai ter necessariamente que acontecer quando ele for fazer a sua norma. Fato social, valor e norma. Então, o fato social tem que ser muito bem conduzido e eu auguro a todos nós que estamos caminhando neste ramo e nesta senda e a todo o universo financeiro do Brasil que tenhamos nos próximos anos, vocês vão ver, uma tokenização que auxilie demais o investidor e a economia do país. Muito obrigado.